Olá pessoal, vamos para um vídeo rápido. Vamos falar de Yeshayahu, Isaías, capítulo 45, versículo 7. E por quê? Porque um professor fez a sua análise desse verso e eu não concordei com ele. Achei que teve muita desinformação no hebraico. Então vamos fazer a correção. Vamos lá para o texto em hebraico. A primeira palavra que temos é yotzer. Yotzer é um verbo car particípio. O particípio deve ser corretamente traduzido pelo gerúndio. O gerúndio brasileiro é o que mais se aproxima do particípio hebraico e do particípio em grego. No entanto, esse professor criticou, disse que tem que ser traduzido pelo presente. De fato, você pode traduzir também o particípio pelo presente e vai encontrar eruditos que apoiam isso conforme eu vou mostrar. Mas a tradução do gerúndio não é errada e, na minha opinião, é a mais correta, até porque você mantém uma homogeneidade na tradução. Você deixa o presente para o imperfeito e algumas vezes para o perfeito profético e traduz o particípio sempre por um gerúndio ou, quando for o caso, por um substantivo. O problema é que ele criticou porque no hebraico é um particípio. Aí ele disse, traduziu por um gerúndio. Teria que ser então por um particípio da língua brasileira. Não é porque o nome em hebraico é particípio que você vai traduzir pelo mesmo da língua brasileira particípio. Até porque o nosso particípio é passado. E o particípio hebraico, o particípio grego, não necessariamente é passado. Então o gerúndio nosso é o que representa mais o que representava o particípio, tanto para o hebreu quanto para o grego. Em alguns casos, sim, nós vamos ver, aí dá para você traduzir o particípio, tanto hebraico quanto grego, pelo nosso particípio. É mais ou menos assim, olha, para você entender. Eu vou falar do grego, mas é válido para o hebraico. Rolegon, se você for pegar ao pé da letra, legon é um particípio, então você vai traduzir como o dito. Mas não é o dito no sentido de os ditos do Yeshua, que no caso seria logia ou logion. É o dizendo, ou seja, o que está dizendo. Transmite uma continuidade, o que, quando você traduz para o presente, nem sempre pode transmitir essa continuidade na língua brasileira, que pode ter uma ação repetitiva também. Bom, vamos para a obra do Page Kelly, na página 237. Ele vai fazer a tradução do particípio, e ele faz de 3 modos diferentes, confirmando o que eu estou falando. O primeiro é, pois eu, o Senhor, que amo a justiça. Esse amo está no particípio. E ele traduziu pelo presente, confirmando o que o outro professor falou. Perfeito. Veja que depois ele traduziu, eu estou procurando os meus irmãos. Gênesis 37:16. Aqui ele usou o gerúndio. Tudo bem, o gerúndio com verbo auxiliar, mostrando que se pode traduzir o particípio pelo gerúndio. E por último, ele traduziu, o lugar em que estás parado é terra santa. Êxodo 3:5. Veja que ele traduziu o particípio agora por um particípio mesmo da língua brasileira. Estás parado. Parado é um particípio. Por que não podemos colocar o gerúndio? Senão vai ficar o lugar em que estás parando. Parece que ele não parou ainda, né? E no caso aí não. Aqui está dizendo que ele continua parado. É o local que ele permanece parado. Então veja que ele não está justificado em dizer que gerúndio, que particípio se traduz só por presente. De volta ao texto hebraico, vamos lá então. Yotzer é eu estou formando. Or, luz. Veja que aqui não se deve colocar o artigo porque não tem artigo no hebraico. E o hebraico é muito rígido nessa questão, segundo a regra do Page Kelly. Então, se eu tivesse que colocar um artigo aí, teria que ser o artigo 1. Mas eu deixo sem artigo nenhum. Por quê? Para transmitir o sentido de indefinição. Ou seja, qualquer tipo de luz. Ou boré, e criando, e aqui o professor vai fazer uma crítica. Ele diz que esse val não deve ser traduzido pela conjunção e, porque aqui nós temos um contraste entre o que ele forma e aquilo que ele cria. Quem foi que disse que a conjunção e é só conectiva ou aditiva? Não, ela é contrastante também. Vou te dar um exemplo. Eu fui para casa e o Paulo foi para a escola. Horas, eu usei a conjunção e aí. E eu fiz uma separação aí entre eu e o Paulo. E também nós temos um contraste aí, porque eu fui para um local e o Paulo foi para o outro. Eu não precisei usar. Eu fui para casa, mas o Paulo foi para a escola. Estaria correto também, mas não há necessidade. Embora nesse caso até ficaria bem o mas aí, né? Diferente desse verso que não fica. Então o e aí está perfeito e não é à toa que a maioria, se não todas as traduções, só utilizam a conjunção e mesmo, que é suficiente. De volta para o texto, o boré e criando, então, rocher. Aqui ele pronunciou errado. Ele pronunciou rocher, e não é rocher. Aí ele pronuncia errado também, na penúltima palavra, ele diz kol, não é kol, é hal, tá bom? Bom, mas voltando então.
Rocher, ele traduz por trevas. Eu não concordo com a tradução trevas, porque primeiro está no plural, e aí o substantivo é singular e tem que respeitar o número do hebraico. Eu sou muito rígido nisso. E dois, porque a tradução transmite uma sensação de uma escuridão tenebrosa. Rocher aí é simplesmente a ausência de or, ou seja, de luz. Escuridão é a melhor tradução porque é uma tradução neutra. Depois nós temos ou se, eu estou fazendo, shalom, que é paz e bem-estar. Então eu prefiro importar essa palavra. O boré e criando ra, mal, porque mal é o significado primário dessa palavra. Depois você interpreta que tipo de mal é esse. Ani, eu, e Yahvé, que não tem tradução e tem que se manter esse nome, é o tetragramaton sagrado, com a sua pronúncia sagrada. O se, estou fazendo de novo, hal, que é um substantivo masculino singular construto, todo de, ele, que é um pronome comum plural, estes, né? Ou essas coisas. Aí você vê que não dá para manter a classificação gramatical do hebraico na tradução brasileira. Então, a tradução seria todas essas coisas ou todos estes. Aí é você quem escolhe. O professor citou várias traduções. A tradução que mais se aproximou foi justamente a tradução que ele mais criticou, que foi a tradução Novo Mundo, mais uma vez injustamente criticada por esse professor. Então vamos ver como a Novo Mundo traduziu esse versículo, e eu vou comentar. Formando a luz, traduziu perfeito. Formando, não precisa pôr eu estou formando, porque o verso anterior já mostra que se trata do Criador. Então fica menos repetitivo. Formando a luz, não concordo com o artigo definido. E criando a escuridão, perfeito, só não concordo com o artigo definido. Fazendo paz, legal, mas paz também não é a tradução pura de shalom, é paz e bem-estar. E criando calamidade, só não concordo com calamidade, que é uma interpretação de Irá. Eu, Jeová, legal, usou o nome, porém abrasileirou. Se perdeu o tetragramaton. Yod, rei, val, rei, não pode perder essas quatro consoantes. Y, H, W, H. Faço, também não concordo, porque agora ela colocou no presente, como que era o professor. Poder, pode, mas dá a impressão que trocou o verbo no hebraico e não trocou, né? É o mesmo que continua fazendo paz. É o mesmo, é o mesmo. Mas eu sei que eles usaram o presente por uma questão estilística. Ficou bom? Ficou ótimo. Mas não acho que ficou tão fiel. Depois de todas essas coisas, completamente perfeito. Agora fiquem olhando aí para a tradução Novo Mundo e compare agora com a tradução que eu fiz. Eu vou repeti-la. Vocês vão ver que ela é o que mais se aproxima dessa tradução. Prestem atenção. Eu estou formando luz e criando escuridão. Eu estou fazendo shalom e criando mal. Eu, Yahvé, estou fazendo todas essas coisas. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Graça para vocês, shalom.